Pessoal, a ditadura de Nicolás Maduro fechou as fronteiras com o Brasil e diz que vai fazer o mesmo com a Colômbia, por onde se supõe que nesse final de semana entrem comboios com ajuda humanitária enviada por vários países que não reconhecem mais Maduro como presidente, criando uma situação de potencial conflito, de potencial confronto. A primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: como é que se derruba uma ditadura? Como é que se faz para cair um ditador? Eu acompanhei como repórter internacional, muitos anos atrás, dois desses esforços internacionais. Um para derrubar a ditadura do Saddam Hussein, no Iraque, o outro para derrubar a ditadura do Slobodan Milosevic na Iugoslávia. Não acho que as lições sirvam, vou dizendo logo de saída. São situações de geografia completamente diferentes, história diferente, circunstâncias internacionais diferentes e, além do mais, é por isso que eu não quero trazer essas lições para cá. Para derrubar o Saddam Hussein foram necessárias 2 invasões e 2 guerras. Para derrubar o Slobodan Milosevic foi necessário também uma guerra a do Kosovo em 99 e a ameaça de uma invasão por parte de países ocidentais, da OTAN, sobretudo, para que ele caísse. Não acho que esse seja o caso da Venezuela. Não acho que a ditadura de Maduro, para cair, só ocorreria através de uma invasão, através de uma ação militar. Qual é o plano até aqui? Como é que ele está funcionando para derrubar Nicolás Maduro? É uma ação de política externa americana muito mais ampla do que parece. Tem 2 países com os quais Trump quer lidar hoje a partir da mudança do regime. São esses países, o Irã e a Venezuela. Tem um terceiro foco de crise internacional, que é a Coreia do Norte, com o qual Trump está lidando, mas sem dizer para o gordinho lá, o ditador de quem ele ficou muito amigo, que ele vai tirar o cara do trono dele. No caso do Irã e no caso da Venezuela, não. Os Estados Unidos anunciaram como sua política mudar esses regimes. No caso da Venezuela, é interessantíssima a lição que o próprio Trump está aprendendo. Vejam, ele construiu, em prazo razoavelmente rápido, uma coligação internacional que asfixiou, desmoralizou, encurralou a ditadura de Nicolás Maduro. Quem são os integrantes dessa coligação internacional, evidentemente hoje capitaneada por Washington? São países importantes europeus e são os mais importantes países latino-americanos, com exceção do México, que acabou de eleger um presidente de esquerda. Essa coligação internacional é o contrário do que Trump até aqui vinha elogiando. Ele se achava sempre manietado, amarrado por aliados quando ia resolver alguma coisa. Agora está percebendo qual é o valor de ter aliados e de formar uma coligação importante no caso da Venezuela. E por que ele tentou a mesma coisa no caso do Irã, vem tentando. Por que ali não deu certo? No caso do Irã, ou não está dando certo como ele gostaria que desse? Porque lá, vou abrir um breve parênteses a respeito disso, lá no Irã, Trump deixa a sensação clara que ele está privilegiando um lado. Arábia Saudita, o lado sunita no cisma religioso do Oriente Médio entre sunitas e xiitas, em detrimento de outro. Ele não conseguiu colocar a bordo os mesmos participantes que resolveram ajudá-lo no caso da Venezuela. E resolveram em boa parte porque existe isso sim, e a gente viu isso na Guerra Fria. Existe em boa medida algo que é um conjunto de valores pelos quais um grupo de países acha que ações de política externa são necessárias, e é no que nós chegamos claramente no caso da Venezuela. A Venezuela explodiu desse plano e passou a ser uma questão geopolítica bastante abrangente. O petróleo já foi precificado pelos mercados, isto porque a incompetência do regime venezuelano fez com que a produção viesse caindo e hoje seja apenas a metade do que era apenas alguns anos atrás. Portanto, no mercado de petróleo não é o decisivo aí. O decisivo é como que 2 outros grandes atores, China e Rússia, encaram as oportunidades de botar ali, dar uma rasteirinha nos Estados Unidos, fazer o seu próprio jogo a partir da situação que os americanos enfrentam em relação à Venezuela. Tanto a Rússia quanto a China têm créditos, têm investimentos e têm venda de armas para a ditadura de Nicolás Maduro, mas o significado vai um pouco além disso. Por exemplo, vejam como eles estão numa situação confortável, Rússia e China. Se o Maduro fica, em boa parte, China e Rússia mostram que são capazes de atrapalhar os Estados Unidos naquele que sempre foi o quintal americano, o Mar do Caribe, desde o século XIX. Se o Maduro cai, em boa parte por intervenção diplomática americana,
através dessa coligação internacional. China e Rússia poderão dizer, com toda a legitimação, se os Estados Unidos fazem o que querem ali porque acham que assim querem que seja feito, por que a Rússia não pode fazer o que fez na Crimeia? Ou não pode agir como está agindo em relação à Ucrânia? E da mesma maneira a China. Por que então admitir críticas em relação à política da China em relação a Taiwan? Ou a política da China em relação ao Mar da China? Este jogo geopolítico é que começou a atrapalhar Trump. Porque não há jogada possível em relação à Venezuela que fique sem consequências de alguma forma desagradáveis para os Estados Unidos no grande jogo. Vamos agora para a situação ali, quando a gente pergunta como é que se derruba uma ditadura. Em outras palavras, por que um ditador não cai logo quando uma grande coligação internacional como esta se forma, o desmoraliza, o desautoriza e começa a asfixiar esse regime do ponto de vista econômico, financeiro e diplomático de qualquer maneira? Estes são os elementos essenciais. Controle através de repressão e violência. Boa parte da corrupção que se estabeleceu na Venezuela beneficia as Forças Armadas que hoje ainda declaram lealdade a Nicolás Maduro. Foi até aqui uma ação diplomática bem encadeada por parte dos Estados Unidos formar essa coligação, mas há esperança, ou havia esperança, de que isso só levasse um regime podre a cair sozinho. Não aconteceu até aqui. Houve um dado importante em relação à coesão das Forças Armadas, registrado nesta quinta-feira, 21 de fevereiro, através do general que foi durante mais de 10 anos o chefe da inteligência e contra-inteligência militares de Hugo Chávez, Hugo Carvajal. Ele agora é um deputado na Assembleia e ele disse que espera que seus colegas de farda parem com o que estão fazendo, que é suportar a ditadura de Nicolás Maduro, e deixem a ajuda humanitária entrar. A ajuda humanitária é, sem dúvida alguma, embora não seja essa a intenção declarada, uma provocação. É uma provocação para ver se o regime, em relação a ela, se desmoraliza mais ainda e cai. Cai sozinho, eu acho que não acontece. O Brasil tem um papel, ao mesmo tempo, importantíssimo em todas essas articulações e, ao mesmo tempo, muito aquém do que poderia ter sido se não tivéssemos, ao longo dos últimos anos, sobretudo ao longo das administrações petistas, perdido isto que foi uma característica tradicional nossa neste entorno da América do Sul. A nossa liderança na América do Sul, ela foi perdida, ela foi negligenciada, e isto se reflete agora, quando uma situação de crise como essa nos coloca diante desta pergunta: e nós vamos fazer o quê? E nós vamos conduzir para onde? É óbvio que hoje, para derrubar essa ditadura do Nicolás Maduro, o que se requer é um esforço coletivo. Mas só o esforço coletivo, me parece, numa situação como é na Venezuela, onde o ferrolho de repressão política e de polícia comandada sobretudo ou instruída sobretudo por cubanos é bem montado e funciona, há uma certa adesão a esse regime, não importa se a gente gosta disso ou não, é um dado da realidade. Esse ferrolho, para ser quebrado, só será quebrado pela própria população da Venezuela. Ou seja, é um jogo político, diplomático que requer tempo adiante, paciência e capacidade de articulação das ações. Elas têm que ser coordenadas. A delicadeza disso e a capacidade de articulação está clara como preocupação dos militares dentro do governo. Tanto é que eles estão mandando o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, segunda-feira, para a Colômbia, para discutir dentro do Grupo de Lima o que vai acontecer. Os militares brasileiros, me parece que muito mais do que a chancelaria brasileira, tem uma postura muito mais pragmática, prática e concreta em relação ao que pode ser feito. Mas isso vai exigir também o outro lado, o lado da asfixia diplomática. Vai ser um jogo complicado. A primeira grande crise internacional de Jair Bolsonaro, com uma série de implicações. Um cenário geopolítico abrangente, um cenário local perigoso, onde vai ter que existir uma coordenação muito exata entre o que o pensamento estratégico militar de segurança demanda e o que é claramente o elemento de postura de política externa ideológica, manifestada várias vezes através do ministro das Relações Exteriores.
Não quer dizer que um vai mandar no outro, mas quer dizer que alguém vai ter que assumir a coordenação disso. Mais cedo ou mais tarde, o árbitro vai ser o próprio presidente. E não é uma situação que a gente possa saber de cara como é que ela vai evoluir. Vários fatores podem escapar ao controle, inclusive a possibilidade de algum tipo de confronto nessas fronteiras fechadas. O meu prognóstico em relação à ditadura venezuelana é que a articulação internacional está funcionando, mas que um regime desse tipo, no fundo, só cai pela própria população. Pessoal, até o próximo vídeo. Obrigado.